Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja sobre todos vocês. Vamos continuar aí agora a nossa longa jornada no livro de Atos. Atos capítulo 1, versículo 9 ao 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Todos encontraram? Sim? Diz assim a palavra de Deus. Atos 1, 9. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que dois varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentro de vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Irmãos, e se imagine que você tem um grande amigo, e esse grande amigo vai fazer uma viagem muito longa, vai ficar anos e anos distante de você. Só que esse amigo tem uma empresa e ele deixa você ali responsável por aquela empresa, e ele diz assim: ó, cuide bem da minha empresa, que logo eu voltarei. E aí você vai prestar contas comigo. Então esse amigo viaja e você fica ali responsável, aguardando que ele retorne. Mas só que você ficou tão maravilhado com o carro que ele foi, que você ficou olhando para aquele carro, e aí o tempo passou e você está ali olhando, 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 e não fez aquilo que foi prometido. E é exatamente isso que está acontecendo aqui. Jesus é elevado aos céus e os discípulos ficam olhando para o céu, como se esperando que Jesus logo voltasse. E eu não tenho muita coisa para fazer. Talvez a gente está olhando para o céu parados, antônitos, para não fazer nada. E a gente fica aqui de braços cruzados, olhando para o céu. Será que ele vai chegar agora? Mas só que ele deixou uma grande ordem, uma grande missão. Jesus, antes de ser elevado aos céus, ele deixou a grande comissão. Então é isso que nós vamos entender hoje. O que fazer enquanto aguardamos a volta de Cristo? O que você deve fazer enquanto aguarda a volta de Cristo? Primeiro, obedeça a palavra do Senhor. Então, qual é a palavra do Senhor? Pode ver que ele começa dizendo: dita essas palavras. O que vem logo anteriormente é: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então, logo antes dele ser assunto aos céus, ele dá uma ordem, que nós seríamos as suas testemunhas. E nós já podemos entender e aceitar que isso aqui já foi cumprido de uma certa forma. Porque se a gente pensar onde Jesus estava naquele tempo e onde nós estamos hoje, o evangelho já avançou e avançou muito. Não quer dizer que o evangelho agora pode ser apenas administrado, porque já não precisa mais avançar. Ele precisa continuar avançando o tempo inteiro. Então a ordem de Jesus é: o evangelho alcance todos os povos. Ainda existem povos que não foram alcançados pelo evangelho. Então essa exaltação, essa ascensão de Cristo
Mostra como Deus o exaltou de sobremaneira. Paulo, em Filipenses, vai dizer: "Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome". Então veja, Jesus Cristo foi elevado, foi exaltado, logo antes de dar uma grande ordem, uma grande missão, a grande comissão. Então, essa ascensão de Jesus não é apenas um fato histórico, algo que aconteceu em um determinado dia, em um determinado ano, mas também traz para nós grandes implicações de vida. É a partir disso que a gente vai trabalhar todos os dias em prol do reino do Senhor. É obedecer a palavra o tempo inteiro. Veja que aqui aparece 2 homens vestidos 2 varões vestidos de branco, e se puseram ao lado deles. Veja que quando se a gente voltar um pouquinho à nossa história, quando Jesus, ele morre e ressuscita, as mulheres vão até o túmulo procurar Jesus, porque elas queriam passar perfume no corpo de Jesus. E o que elas encontram? 2 varões vestidos de branco, resplandecente. Parece que é os 2 mesmos anjos que apareceu para as mulheres, falando assim: "Por que você está procurando entre os mortos aquele que vive?". E agora esses mesmos anjos aparecem para os apóstolos para dizer: "Por que você está olhando para o céu? Ele voltará. Vá e faça a missão. Vá e cumpra aquilo que ele ordenou". Então, no segundo ponto, o que fazer enquanto aguardamos a volta de Cristo? Permaneça em oração com o povo do Senhor. Veja que do versículo 12 ao versículo 14, eles retornam uma viagem de um sábado, que seria mais ou menos 1 quilômetro, então é daqui até a estrada de Itapecerica aproximadamente. Eles voltam, se reúnem todos no cenáculo. O cenáculo é um lugar que você tinha acesso, ou melhor, tinha o privilégio de se reunir fora da multidão, fora de grandes confusões, para orar, para se apresentar diante de Deus. Então eles estão num lugar preparado, como se fosse este lugar, um lugar onde não tem aquela confusão do mundo, aquela correria toda de um metrô de São Paulo. Então eles estão guardados neste lugar, orando incessantemente, e aquele mesmo lugar onde Jesus já havia orado por eles. E se você leu no verso 15, no finalzinho do verso 15 diz assim: "A assembleia de umas 120 pessoas". Então a gente tinha ali as mulheres, tinha os apóstolos e tinha várias pessoas, formando um total de 120 pessoas. Isso é necessário porque aquela lei, naquele tempo, para você ter um concílio, era necessário ter aproximadamente 120 pessoas já reunidas. Então, esse destaque das mulheres aqui é muito importante, porque quando a gente olha para aquele tempo, as mulheres não tinham muito valor, elas não tinham representatividade, elas não tinham lugar para se serem contadas. Então aqui o evangelista Lucas está relatando que as mulheres estavam neste momento importantíssimo da igreja. Então essa reunião nos ensina que a gente deve permanecer unidos para orarmos ao Senhor, mantermos comunhão um com os outros. Devemos viver em obediência à palavra de Deus. Então, quando você acordar de manhã, pense: como obedecerei à palavra de Deus hoje? Fazendo a missão que ele ordenou, fazendo aquilo que ele pediu para que fosse feito. Persevere em oração. A igreja é chamada a ser um povo de oração, um povo que busca o Senhor constantemente. Cultive essa obediência diária. Fortaleça a sua vida de comunhão e de oração o tempo inteiro. Mantenha um foco no retorno de Cristo. Pregue e ensine essa palavra maravilhosa.
promova a unidade do corpo de Cristo e sirva com esperança, pois Cristo voltará através das nuvens para nos buscar. Que o Senhor abençoe a sua igreja. Que cada dia mais a gente possa viver em união, em comunhão e em oração diante do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe.